A estrada se estendia à minha frente como um rio de escuridão, estreita e vazia, e a luz dos faróis do caminhão recortava apenas alguns metros à frente. A noite era densa, quase sólida, e cada quilômetro percorrido parecia mais longo do que o anterior. O cansaço pressionava meus olhos, pesando cada movimento da cabeça e das mãos, e o silêncio absoluto era tão intenso que eu ouvia cada gota de chuva batendo no para-brisa, cada som do motor, cada sopro do vento entre as árvores. Foi então que notei o posto de gasolina. Isolado entre árvores altas e cercas enferrujadas, suas luzes tremeluziam de forma irregular, lançando reflexos longos sobre o asfalto molhado. A placa estava gasta e quase legível, mas de alguma forma parecia me chamar. Uma sensação estranha tomou conta de mim. Vontade de parar, mas também uma dúvida inquietante, como se algo soubesse que eu viria. Estacionei o caminhão devagar, pisando nas poças que refletiam a luz amarelada das lâmpadas do posto. O ar estava pesado e úmido, carregado com um cheiro indefinível de óleo queimado misturado à terra molhada e algo mais, algo antigo, indefinido, que se infiltrava na pele. Ao sair da cabine, o vento frio me cortou o rosto e eu senti o arrepio percorrer minha espinha. A chuva caía de forma leve, mas constante, e o som de cada gota ecoava nos ombros como pequenos golpes. O lugar parecia normal à primeira vista, mas havia detalhes que me incomodavam. As luzes piscavam de maneira irregular, algumas iluminando partes do concreto rachado e descascado, outras mergulhando o chão em sombras profundas. As sombras das árvores se projetavam nas paredes do posto de forma distorcida, parecendo se contorcer com vida própria. O chão molhado refletia trechos de luz de forma instável, criando imagens que não estavam ali. E algo dentro de mim dizia que eu não deveria ficar ali, que havia algo observando cada passo meu. Caminhei até a bomba para abastecer, e a sensação de ser observado só aumentava. Havia um silêncio pesado, quebrado apenas pelo som do combustível caindo no tanque. Quando olhei para a loja do posto, percebi sombras se movendo atrás das prateleiras, leves, rápidas, impossíveis de distinguir. Não havia ninguém visível, mas a sensação de que eu não estava sozinho crescia a cada segundo. Um frio gelado percorreu minha espinha, e meu instinto gritava para ir embora, mas meus pés pareciam pesados, grudados no concreto, como se o lugar não quisesse me deixar partir. O vento trouxe algo mais. Sussurros quase inaudíveis, palavras incompreensíveis, carregadas de uma urgência silenciosa. Meu coração disparou, e minhas mãos começaram a tremer levemente enquanto voltava para o caminhão. Respirei fundo, tentando recuperar o controle, mas quando olhei pelo retrovisor, a estrada atrás de mim parecia diferente. As árvores agora projetavam sombras que pareciam se alongar e se mover, e a sensação de pressão se tornou física, pressionando meu peito. Algo naquele posto não era natural. Não era apenas velho ou isolado. Era consciente, vivo de uma forma que eu não podia entender. A escuridão, a chuva, o vento e as sombras combinavam para criar um ambiente que me observava, me testava, me prendia. Eu estava cansado, mas sabia que precisava continuar. No entanto, uma certeza gelada tomou conta de mim. Se saísse dali sem cuidado, o posto não me deixaria ir. Eu havia parado em um lugar que não queria que ninguém saísse ileso. Voltei para o caminhão, mas algo me impediu de ligar o motor imediatamente. Um arrepio percorreu minha espinha quando percebi que o vento da noite carregava sussurros distantes, quase imperceptíveis, vindos do interior da loja do posto. Não consegui identificar palavras, apenas tons e inflexões, como se alguém estivesse falando diretamente à minha mente. A sensação de estar sendo observado se tornou insuportável. Cada sombra projetada pelo poste de luz parecia se mover sozinha, alongando-se e contorcendo-se de maneiras que não correspondiam à realidade. Respirei fundo e decidi dar uma olhada dentro da loja, tentando entender se minha mente estava pregando peças por causa do cansaço. A porta rangeu ao abrir, e o ar dentro estava úmido, frio e pesado, carregando um cheiro de mofo misturado a algo metálico, quase indefinível. As prateleiras estavam empoeiradas, mas nada parecia fora do lugar, exceto pelas sombras que dançavam na periferia do meu olhar. Cada movimento parecia desaparecer quando eu olhava diretamente, mas reaparecia assim que desviava o olhar. Ao caminhar pelo corredor estreito, senti que o ambiente mudava conforme eu me movia. Luzes piscavam,
Algumas lâmpadas acendendo e apagando de forma irregular, lançando flashes que iluminavam partes do chão rachado e das paredes descascadas. Cada reflexo no vidro da vitrine criava a ilusão de figuras se movendo atrás de mim. Meu coração disparou e minha respiração tornou-se rápida e curta. Por um instante, a sensação de tempo e espaço se distorceu. A loja parecia maior por dentro, como se cada corredor se estendesse indefinidamente, esticando a realidade à minha volta. Quando me aproximei da caixa registradora, notei algo estranho. Uma das sombras se separou das prateleiras, alongando-se pelo chão como uma mancha viva. Não tinha forma definida, mas parecia mover-se com intenção, avançando lentamente na minha direção. Um frio gelado percorreu meu corpo inteiro e senti minhas mãos suarem enquanto recuava, quase tropeçando sobre uma garrafa caída. A sensação de ser observado se transformou em certeza. Havia algo dentro daquele posto que não queria que eu saísse. Decidi retornar ao caminhão. Cada passo pesado, cada movimento medido. O caminho parecia ter mudado. A porta parecia mais distante, o corredor mais longo, e a sombra agora avançava em minha direção de maneira fluida e silenciosa. Quando finalmente alcancei a saída, a chuva tinha aumentado e a névoa ao redor do posto parecia se mover sozinha, envolvendo o caminhão e criando a sensação de que a própria estrada havia se transformado em parte da maldição daquele lugar. Entrei no caminhão, travei as portas e liguei o motor. Os faróis cortaram a névoa com força, mas o que vi pelo retrovisor fez meu sangue gelar. Uma forma escura pairava atrás do posto, imóvel, observando, e por um instante tive certeza de que não era apenas sombra. Era uma presença consciente, esperando que eu tentasse fugir. A estrada parecia segura, mas eu sabia que o posto ainda não havia terminado comigo. A noite estava apenas começando, e aquela parada que deveria ser breve se transformava em um pesadelo do qual eu ainda não via saída. Saí do posto com a sensação de que algo me seguia. O caminhão avançava lentamente pela estrada deserta, mas a névoa que subia do chão parecia se mover de forma independente, envolvendo o veículo como se tivesse vida própria. Cada árvore à beira da estrada parecia se inclinar para dentro do caminho, projetando sombras que se contorciam e se alongavam com o movimento dos faróis. O ar estava pesado, úmido, e carregava um cheiro indefinível de mofo, terra molhada e algo mais, algo antigo e maligno que eu não conseguia identificar. Olhei pelo retrovisor e, por um instante, pensei ter imaginado, mas lá estava, uma sombra escura, indistinta, mas com presença tangível, pairando sobre o posto. Não se movia como um animal, mas como se fosse consciente, estudando meus movimentos, esperando por uma oportunidade. Meu coração disparou, e minhas mãos começaram a suar frio enquanto eu tentava manter o caminhão firme na estrada molhada. Cada curva parecia mais estreita, cada quilômetro mais longo. À medida que avançava, comecei a perceber mudanças sutis no ambiente. Árvores que antes estavam à distância agora pareciam mais próximas, como se tivessem avançado em minha direção. O asfalto brilhava com a chuva, mas os reflexos das luzes não correspondiam exatamente ao que eu esperava. Sombras se alongavam em ângulos impossíveis, e pequenas formas pareciam se mover rapidamente no canto dos olhos. Cada tentativa de racionalizar era esmagada por uma sensação física de perigo iminente. Em uma curva, notei que a névoa se tornava quase sólida à minha frente. A estrada parecia se comprimir, e a presença que me seguia parecia mais próxima do que nunca. Meu instinto gritou para acelerar, mas ao fazê-lo, senti que o caminhão afundava em uma resistência invisível, como se o próprio chão estivesse conspirando contra mim. Cada batida do motor parecia ecoar como um aviso, e cada sombra projetada pelas árvores se transformava em possíveis ameaças. O medo começou a se misturar com exaustão. Meu corpo estava tenso, cada músculo pronto para reagir, mas minhas forças estavam se esgotando. Ainda assim, não podia parar. A estrada havia se tornado viva, hostil e imprevisível, e eu era a presa. Cada quilômetro percorrido era um teste, e a certeza de que a maldição do posto não me deixaria escapar me pressionava a cada segundo. A noite não tinha fim, e cada sombra, cada reflexo, cada movimento na névoa parecia carregar uma promessa de perigo iminente. Enquanto dirigia, comecei a entender uma coisa terrível. Aquilo que eu tinha visto no posto não era limitado àquele espaço. A maldição se espalhou comigo, estendendo-se para a estrada, para a noite, para o ar ao meu redor. Eu não estava apenas correndo por minha vida,
Eu estava sendo conduzido por uma força que não pertencia ao mundo natural. Cada quilômetro adiante era uma batalha silenciosa. Cada sombra um lembrete de que a noite ainda não havia terminado. A estrada não parecia mais uma estrada. Cada curva e cada quilômetro reto estavam distorcidos, como se o asfalto tivesse ganhado vida própria, moldando-se à vontade da força que me perseguia. A névoa subia do chão em ondas lentas, densas e quase sólidas, envolvendo o caminhão e deixando apenas uma pequena área iluminada pelos faróis. Era impossível saber onde terminava o concreto molhado e onde começava o ar pesado que parecia me empurrar para trás. As árvores altas retorcidas que margeavam o caminho se inclinavam sobre o veículo, lançando sombras que se contorciam, alongavam e desapareciam como se tivessem consciência própria. O retrovisor refletiu algo que fez meu peito gelar. Entre a névoa, uma forma escura surgia e desaparecia de maneira impossível, movendo-se com intenção, como se estudasse cada meu movimento. Não era uma sombra comum. Havia presença, inteligência. Um peso invisível pressionava minha coluna, meu peito, meus ombros, como se a própria estrada estivesse tentando me prender, me obrigar a continuar nesse corredor sem fim. Cada quilômetro percorrido parecia durar minutos intermináveis, e minha mente lutava para não entrar em pânico. O vento carregava um cheiro forte, metálico e úmido, misturado com a terra molhada e um odor indefinível, antigo, quase sufocante. A névoa não era apenas visual. Parecia física, envolvendo cada parte do caminhão, penetrando na cabine e pressionando meus sentidos. As sombras criadas pelos faróis dançavam sobre o asfalto e as árvores, distorcidas, multiplicando-se, confundindo minha visão periférica. Meu coração batia tão rápido que sentia o sangue pulsar nos ouvidos, e minhas mãos suavam frio enquanto apertavam o volante, tentando manter o caminhão na pista. A cada curva, tinha a impressão de que o caminho se estreitava ainda mais. Árvores pareciam se mover lentamente, galhos alcançando o caminhão sem realmente tocá-lo. Reflexos no asfalto molhado se deformavam em figuras que avançavam e recuavam, formando imagens que minha mente tentava ignorar. A presença atrás de mim parecia sincronizada com cada ação minha. Quando acelerava, parecia acelerar também, acompanhando-me como se brincasse com a minha sanidade. Quando diminuía, sentia o ar se tornar mais denso, como se fosse empurrado contra mim, me lembrando de que não havia fuga. O medo não era apenas psicológico, era físico, esmagador, consumindo cada músculo, cada pensamento. Meu corpo estava exausto, mas não podia parar. A cada quilômetro, a estrada parecia se estender infinitamente, cada sombra se transformando em ameaça, cada reflexo no retrovisor lembrando-me que a maldição do posto agora havia se espalhado por toda a estrada. Eu não estava mais apenas dirigindo. Eu estava correndo por minha vida, perseguido por algo que transcenderia a realidade. Mesmo em meio ao terror, minha mente tentava racionalizar, mas a razão se desfazia diante das distorções ao meu redor. A névoa se tornava mais espessa, como se pudesse engolir o caminhão inteiro, e a presença que me seguia parecia agora tocar o ar, pressionando-o, preenchendo o espaço com intenção, observação, uma força viva que não se cansava. Cada quilômetro percorrido era um desafio de resistência, cada sombra uma prova de sanidade, e cada reflexo no asfalto lembrava que a noite ainda não chegará ao fim. O labirinto vivo havia se fechado sobre mim. Eu estava cercado de sombras, névoa e árvores que se moviam, em um espaço que parecia existir fora do tempo e da lógica. O medo agora não era apenas sensação. Era realidade, inescapável e esmagadora, me lembrando de que a maldição que começara no posto não conhecia limites. A estrada era um pesadelo contínuo, e eu era sua presa. A estrada à minha frente parecia interminável, cada curva se alongando como se o próprio tempo tivesse parado. A névoa ainda se arrastava sobre o asfalto molhado, densa e quase sólida, envolvendo o caminhão em um manto gelado que me pressionava por todos os lados. As árvores retorcidas, agora emolduradas pelos faróis, pareciam avançar sobre mim, projetando sombras alongadas e distorcidas, tornando impossível distinguir realidade de ilusão. O posto que eu havia deixado para trás ainda podia ser visto à distância. Suas luzes tremeluziam através da névoa como olhos atentos. Mas não havia ninguém lá, ou pelo menos, ninguém que eu pudesse ver. E ainda assim, sentia uma presença, algo consciente e antigo, me acompanhando, observando cada reação, cada batida do coração.
O medo agora era absoluto, preenchendo cada fibra do meu corpo, consumindo minha energia, tornando cada quilômetro percorrido uma batalha silenciosa entre sanidade e sobrevivência. De repente, algo se moveu na lateral do caminhão. Não consegui distinguir forma ou tamanho, apenas a sensação de que algo estava ao meu lado, quase tocando a cabine, respirando junto comigo. O ar se tornou pesado, carregado de uma pressão invisível que esmagava meu peito, dificultando cada inspiração. Cada reflexo no retrovisor mostrava sombras impossíveis, figuras distorcidas que pareciam avançar e recuar ao mesmo tempo. Eu estava cercado, sozinho e à mercê de algo que não pertencia a este mundo. Meu instinto gritou para continuar, acelerar, fugir, mas a estrada parecia dobrar-se sobre si mesma, transformando cada quilômetro em uma ilusão interminável. Por alguns segundos, a presença desapareceu, e a sensação de alívio foi quase dolorosa, porque percebi que não estava livre. A névoa se partiu levemente, revelando uma clareira iluminada pela lua, uma chance de escapar. Acelerei com todas as forças, sentindo cada vibração do caminhão sob meus pés, cada centímetro da estrada como uma extensão do perigo que me perseguia. Quando finalmente passei pela clareira, olhei pelo retrovisor mais uma vez. A forma escura, indistinta, não estava mais ali. O posto ficou para trás, envolto em névoa, silencioso e imóvel, como se tivesse guardado seu segredo para a próxima vítima. Meu corpo tremia de exaustão, adrenalina e medo. Minhas mãos ainda suavam frio no volante. A estrada agora parecia normal. O vento soprava livre e leve, e a sensação de perigo imediato havia diminuído. Mas dentro de mim, uma certeza permaneceu. Aquela noite havia deixado uma marca permanente. Mesmo quando alcancei o próximo vilarejo, com luzes humanas, casas, movimento, o peso da experiência ainda me acompanhava. Cada sombra, cada canto escuro, cada estrada solitária me lembrava do posto maldito e da força que eu havia escapado por pouco. Eu sabia que, embora tivesse sobrevivido, aquela maldição não desaparecera. Ela continuaria, silenciosa, escondida nas sombras de estradas solitárias, esperando pela próxima parada, pela próxima vítima. A viagem continuava, mas eu sabia que nunca mais olharia para um posto isolado ou para uma estrada deserta da mesma forma. A noite me havia ensinado que alguns lugares têm vontade própria, e alguns encontros jamais terminam realmente. O calor da noite era sufocante, mesmo dentro da cabine do caminhão. O ar estava seco, carregado de poeira e cheiro de terra quente que se infiltrava nos poros me fazia respirar pesado. Lá fora, a estrada de terra vermelha se estendia como uma faixa interminável, cercada por árvores retorcidas e arbustos secos que projetavam sombras deformadas pelo farol do caminhão. A luz branca cortava a escuridão, mas parecia apenas revelar mais do que esconder, tornando a paisagem ainda mais estranha e hostil. Eu seguia o GPS, mas a cada curva percebia que ele não correspondia à realidade. A estrada se estreitava, se dividia em caminhos que pareciam impossíveis, e cada quilômetro percorrido parecia me levar mais para dentro de um labirinto desconhecido. O silêncio absoluto era esmagador. Não havia vento, não havia barulho de animais, apenas o som do motor e a poeira levantando-se em pequenas nuvens ao redor das rodas. Por algumas vezes, pensei que tinha ouvido passos leves ou arranhar de galhos, mas, quando olhava, não havia nada. Tentei ligar o rádio, mas só chiados e estática preencheram a cabine. Cada vez que olhava para o retrovisor, sentia que algo me observava, mas não havia luzes atrás de mim, nenhum veículo, apenas a estrada vazia. A sensação de isolamento era quase física. Cada músculo do meu corpo ficava tenso, cada batida do coração ecoava dentro da cabine como um tambor de alerta. Eu estava sozinho, mas tinha certeza de que não estava sozinho naquele espaço, que havia algo me acompanhando silenciosamente. Avancei devagar, sentindo a vibração do caminhão sobre o chão irregular. O asfalto de terra estava coberto por marcas antigas de pneus que se misturavam a marcas novas, como se outros viajantes tivessem passado ali antes de desaparecerem sem deixar rastros. As árvores ao longo da estrada se inclinavam sobre o caminhão, projetando sombras que dançavam e se alongavam de forma impossível, tornando a estrada ainda mais estreita e claustrofóbica. Em alguns trechos, percebi vultos rápidos entre os arbustos, rápidos demais para serem animais, silenciosos demais para ter vida natural.
O céu estava limpo, a lua cheia iluminando o sertão com uma luz prateada que refletia nos pedaços de pedra e areia da estrada. Mas em vez de conforto, a luminosidade só tornava o cenário mais surreal, como se cada detalhe estivesse exagerado, ampliando a sensação de desorientação. Cada quilômetro parecia durar minutos intermináveis. A paisagem mudava lentamente, mas parecia se mover junto comigo, como se a própria estrada estivesse viva e consciente. Uma sensação crescente de desespero começou a se instalar no meu peito, apertando cada respiração. Algo me dizia que aquela estrada não era apenas deserta, não era apenas esquecida. Havia uma intenção nela, uma força que me atraía e me prendia. Cada sombra, cada vulto, cada árvore inclinada parecia me observar, avaliar minhas ações, testar minha sanidade. A noite ainda estava jovem, mas eu sentia, profundamente, que havia atravessado um limite invisível e que a estrada estava pronta para mostrar sua verdadeira face, uma face que parecia conduzir direto para o inferno. A estrada à minha frente já não parecia a mesma. A cada quilômetro, o terreno de terra vermelha se tornava mais irregular, como se ondulasse levemente sob o caminhão, criando pequenas elevações e pressões que me obrigavam a reduzir a velocidade. A lua iluminava o caminho, mas a luz refletia de forma estranha nas pedras e na poeira, formando reflexos que pareciam se mover por conta própria. Cada sombra criada pelos arbustos secos e pelas árvores retorcidas se alongava e se contorcia, como se estivesse viva, projetando figuras impossíveis sobre a estrada. Algo começou a aparecer nas bordas da estrada. Pequenas marcações no chão, rastros que não correspondiam a pneus nem a animais. Algumas vezes, pareciam pegadas humanas, outras pareciam arranhões longos e profundos, como se algo tivesse passado rastejando, deixando sulcos irregulares na terra. Meu coração acelerou e uma sensação de ameaça constante me acompanhava. A cada curva, a sensação de que eu não estava sozinho crescia. Eu sabia, com certeza, que algo me observava. O ar ficou mais pesado, carregado de um cheiro estranho. Uma mistura de terra quente, fumaça antiga e um odor metálico indefinível que me fazia engolir seco a cada respiração. A névoa começou a subir do chão, cobrindo parcialmente o caminhão e obscurecendo partes da estrada à frente. Não era uma névoa comum. Movia-se de maneira fluida, quase com intenção, envolvendo árvores, arbustos e o caminhão como se tentasse aprisionar tudo dentro dela. Vultos começaram a surgir entre as árvores, figuras indistintas que se moviam rápido, desaparecendo assim que eu olhava diretamente. Por um instante, tive a sensação de que poderiam se aproximar da cabine do caminhão, mas sempre recuavam para a névoa. Cada som se ampliava. O ranger das árvores, o bater de galhos secos no caminhão, o eco do motor. Tudo parecia amplificado, como se a própria estrada estivesse viva e testando meus limites. Em um momento, percebi que a estrada parecia se prolongar infinitamente. Curvas que antes tinham fim agora se estendiam, e cada ponto de referência desaparecia na névoa, deixando-me completamente desorientado. O medo não era apenas psicológico, tornava-se físico, uma pressão constante no peito, nos ombros, nos músculos tensos de minhas mãos. Cada quilômetro percorrido aumentava a sensação de que a estrada não terminaria, que eu estava sendo conduzido para algo que não pertencia a este mundo. O calor seco da noite se misturava à sensação de opressão, e a certeza de que eu estava perdido para sempre começou a tomar forma. A estrada parecia viva, consciente de minha presença, conduzindo-me para um destino desconhecido, hostil e inevitável. Era como se estivesse entrando no próprio inferno do sertão, um lugar onde a realidade se curvava, o tempo se esticava e cada sombra carregava a intenção. Meu instinto dizia para parar, para tentar encontrar algum caminho de volta, mas não havia saída visível. Tudo o que eu podia fazer era seguir em frente, cada quilômetro uma luta silenciosa contra a estrada viva, contra a névoa, contra as sombras que se aproximavam sem nunca se revelar completamente. A noite avançava, e eu sabia que aquilo estava apenas começando. A estrada parecia viva, moldando-se a cada quilômetro. O caminhão avançava lentamente, devorando terra vermelha e poeira seca, mas a névoa que subia do chão parecia não se dispersar nunca. Ela se movia como se tivesse vontade própria, ondulando sobre o caminhão e penetrando nos cantos da cabine, misturando-se ao ar quente e pesado, tornando cada respiração uma luta. Cada reflexo da lua no asfalto molhado e nas pedras criava imagens distorcidas que desapareciam assim que eu olhava diretamente. Senti algo ao meu lado.
Um movimento rápido, um leve deslocamento de ar, quase imperceptível, mas suficiente para que meu coração disparasse. Olhei pelo retrovisor, tentando enxergar através da névoa que parecia mais espessa atrás do caminhão, e por um instante pensei ter visto uma figura indistinta, imóvel entre as árvores. Não tinha forma definida, mas a sensação de presença era real, consciente, observadora, esperando por algum momento para se aproximar. A cada curva, a estrada parecia se prolongar de maneira impossível. Árvores retorcidas se inclinavam sobre mim, galhos secos arranhando a carroceria do caminhão sem tocar, criando sombras que se moviam em sincronia com meus pensamentos e medos. Sons distantes surgiam do nada, o render de madeira, passos leves sobre folhas secas, sussurros que eu não conseguia entender. Cada som parecia se originar da própria névoa, reforçando a sensação de que eu estava cercado por algo que existia apenas para me testar, me atormentar. O calor seco da noite se misturava à pressão invisível que sentia sobre o peito. Cada quilômetro percorrido era um desafio psicológico. A estrada distorcia a percepção, criando ilusões de curvas intermináveis e sombras que avançavam e recuavam sem explicação. Às vezes, eu jurava que a figura indistinta se aproximava, aparecendo em diferentes pontos ao longo da estrada, sempre entre a névoa e as árvores. Não havia fuga, apenas movimento contínuo e vigilância constante. Meu corpo começou a ceder ao cansaço e ao medo. Cada músculo estava tenso, cada mão apertava o volante com força, cada respiração era curta e pesada. Ainda assim, o instinto de sobrevivência me empurrava para frente. Cada quilômetro uma tentativa desesperada de escapar daquela estrada que parecia viva, consciente de minha presença, conduzindo-me inexoravelmente para algum destino desconhecido, hostil e inevitável. Enquanto dirigia, comecei a perceber que a estrada não era apenas hostil, mas inteligente. Cada curva parecia planejada, cada elevação no terreno surgia de forma estratégica e a névoa respondia aos meus movimentos. A figura, agora percebida com mais clareza, se movia entre árvores e arbustos, às vezes à esquerda, às vezes à direita, sempre acompanhando, sempre silenciosa. Meu medo não era mais apenas da escuridão, mas de algo que existia além dela, uma força invisível que se alimentava da minha ansiedade e me guiava para dentro de seu labirinto sombrio. O calor da noite, o cheiro da terra seca e da poeira misturados à névoa, o som do motor ecoando pela estrada deserta, tudo se combinava para criar uma sensação de desorientação completa. Eu estava preso em um lugar que não respeitava as regras do mundo natural, e cada quilômetro percorrido me fazia perceber que a estrada estava viva, e que eu não passava de um convidado ou de uma presa, em seu caminho para o inferno. A estrada havia se transformado em algo que não parecia mais parte do mundo real. Cada curva, cada trecho reto, parecia se alongar infinitamente. O caminhão avançava devagar, como se o próprio solo estivesse resistindo, tornando impossível acelerar ou escapar. A névoa subia do chão em ondas densas, envolvendo o veículo, penetrando pelas frestas da cabine e tornando o ar pesado e sufocante. Cada respiração era um esforço, e cada batida do coração parecia ecoar dentro da cabine, aumentando a sensação de claustrofobia e desespero. Olhei pelo retrovisor e vi algo que me fez engolir em seco. Entre as árvores retorcidas, uma forma escura se movia com rapidez e intenção. Não tinha contornos claros, mas eu sentia sua presença física, como se pudesse tocá-la. Cada vez que tentava encará-la diretamente, ela desaparecia na névoa, apenas para surgir novamente alguns metros à frente ou à lateral do caminhão. O medo que antes era psicológico agora se tornava real, uma força que parecia pressionar meu peito, meus ombros e minhas mãos. O calor da noite era sufocante, mas a névoa era gelada, cortando a pele e penetrando nos ossos. Árvores se inclinavam sobre o caminhão, galhos secos arranhando a carroceria sem tocar, criando sombras que se contorciam de maneira impossível. Sons distantes surgiam de todos os lados. Passos leves sobre folhas secas, sussurros inaudíveis, o rende de galhos quebrando. Tudo parecia sincronizado, como se a estrada estivesse viva e consciente, testando minha resistência, minha sanidade. A cada curva, a estrada parecia se comprimir. O que antes parecia um caminho de terra simples agora era um labirinto que se dobrava e se esticava, tornando impossível distinguir distância ou direção. Reflexos no asfalto molhado criavam imagens que não correspondiam à realidade, vultos que surgiam e desapareciam, sombras alongadas que pareciam seguir meus movimentos.
Meu corpo estava exausto, mas meu instinto gritava para continuar. Cada quilômetro percorrido uma luta silenciosa contra a estrada e a presença que me perseguia. Senti, pela primeira vez, que a presença não era apenas uma sombra ou uma ilusão. Era consciente, observadora, paciente. Movia-se com intenção, acompanhando cada mudança de direção, cada aceleração, cada tentativa de escapar. A estrada não era apenas hostil, ela havia se tornado um predador, e eu, sua presa. A névoa agora era quase sólida, como se pudesse envolver o caminhão completamente, sufocando-me, apagando toda referência do mundo exterior. Cada quilômetro percorrido reforçava a certeza de que eu estava entrando cada vez mais no coração do inferno que aquela estrada escondia. O desespero começou a tomar conta da minha mente. Cada sombra, cada vulto, cada movimento da névoa parecia destinado a me testar, me quebrar, me aprisionar. A noite não tinha fim, e a estrada não mostrava saída. Eu estava sozinho, mas completamente vigiado, perseguido por uma força que não pertencia ao mundo natural, algo que se alimentava do meu medo e do meu cansaço. Eu sabia que o ápice estava próximo, e que minha próxima decisão poderia determinar se eu sairia vivo, ou se jamais deixaria aquela estrada viva e consciente. A estrada parecia infinita. Cada quilômetro percorrido se estendia em uma eternidade, e a névoa densa agora preenchia a cabine do caminhão como um líquido frio, pesado e sufocante. O farol do caminhão iluminava apenas alguns metros à frente, e mesmo assim a estrada à minha frente se transformava a cada instante, tornando impossível qualquer ponto de referência. Árvores retorcidas se inclinavam sobre o caminho, galhos arranhando a carroceria e projetando sombras deformadas que pareciam avançar, dançando de forma quase consciente. Eu sentia a presença mais próxima do que nunca. A forma escura, indistinta, movia-se entre as árvores e a névoa, aparecendo ora à esquerda, ora à direita, sempre observando, silenciosa e paciente. Cada vez que eu tentava olhar diretamente, ela desaparecia, mas permanecia lá, uma força viva que não precisava tocar para se fazer sentir. O ar estava carregado, pesado de uma forma quase física, e meu peito queimava de esforço para respirar. Em um instante, percebi algo terrível. A estrada não tinha mais curvas previsíveis. Cada trecho se alongava ou se estreitava sem lógica, como se estivesse sendo moldado pela presença que me perseguia. Reflexos no asfalto molhado criavam vultos impossíveis, figuras que surgiam e desapareciam em frações de segundo, confundindo meus sentidos. Era como dirigir dentro de um labirinto vivo, que mudava de forma constantemente e parecia responder a cada meu movimento. O medo atingiu seu ápice quando a forma escura surgiu quase à minha altura, flutuando entre a névoa. Não tinha contornos definidos, mas havia uma intenção clara. Estava ali para me prender, me testar, me aprisionar naquela estrada que parecia conduzir ao inferno. Meu corpo inteiro tremeu, mas o instinto de sobrevivência me fez acelerar, cada músculo pronto para qualquer reação. Cada quilômetro agora era uma batalha silenciosa entre mim e a força que controlava aquela estrada. Finalmente, a estrada começou a se abrir levemente. A névoa parecia afinar, e uma claridade difusa à distância indicava o fim daquele trecho tortuoso. A forma escura recuou lentamente, desaparecendo na névoa e nas árvores. Eu não sabia se havia escapado ou se aquela força ainda me observava de longe, mas pela primeira vez senti uma fresta de esperança. O calor seco da noite se misturava à umidade da neblina residual, e cada respiração era um lembrete de que eu ainda estava vivo. Ao alcançar um vilarejo iluminado pela lua e por algumas luzes de casas, o coração finalmente desacelerou. A estrada de terra vermelha terminava ali, e os sons normais da noite, grilos, vento nas árvores, cachorros latindo à distância, pareciam tão irreais quanto confortáveis. Mas dentro de mim, a certeza permaneceu. Aquela estrada não era apenas um lugar perdido no sertão. Ela era viva, consciente e hostil. E, mesmo que eu tivesse saído, sabia que jamais veria uma estrada deserta da mesma forma. Alguns lugares carregam maldições que não se esquecem, e algumas noites marcam para sempre. O caminhão continuou seguindo o vilarejo, mas cada sombra, cada canto escuro, cada estrada isolada me lembrava de que o inferno que eu havia atravessado ainda existia, silencioso, esperando pelo próximo viajante.
Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!